Olá! Tudo bem? Voltamos para terminar um assunto muito importante da química. A partir do ano que vem, vocês não terão mais ciências, terão biologia, química e física, as ciências da natureza. Tudo junto e misturado, O professor dá uma aula de biologia, fala de membrana, diz a química da membrana e o estado físico que ela deve se encontrar para que ocorra a transmissão de uma informação. Sim, as células falam, as células batem papo. O que é uma célula cancerígena? Uma célula cancerígena é aquela que não quer conversa com ninguém. Então, ei célula, tudo bem? Tudo bem o quê? Não quero nem saber. Olha, há um desequilíbrio eletroquímico. E tudo isso vocês vão começar a estudar mais a miúde a partir do ano que vem no ensino médio, se Deus quiser. Estamos encerrando mais um ano. Temos só mais uma aulinha e depois disso vamos esperar determinações da Secretaria Municipal de Ensino para ver se continuamos com os oriundos do 8º ano, prolongando o conhecimento, e vocês estarão já habilitados a estar no ensino médio. Não é verdade? Bom, a aula de hoje é bastante interessante e ela fala sobre reações químicas. As reações químicas, pessoal, são reações básicas que ocorrem na natureza. Vamos aqui. Eu vou te mostrar, antes de passar o slide, eu vou te mostrar que existem reações químicas e reações físicas. Existem também reações biológicas. Mas as reações químicas e físicas são as que nós iremos focar nessa aula. Presta atenção. Bora lá. Chegar. Evidência de reações químicas. O que é isso, professor? É o seguinte. Quando é que eu sei que está rolando uma reação química? A reação química ou reação física é uma transformação. Quando altera as propriedades do material, eu digo que é uma reação química. Tá certo? Por exemplo, se eu pegar o ferro e deixar ele perto de um ambiente marinho, normalmente, o que é que vai acontecer? Ele vai oxidar, não é? Ele vai virar ferrugem! Ferrugem! E aí, eu digo que mudou a propriedade, isso foi uma reação química. Agora, se eu pegar esse ferro e cortar em vários pedaços, certinho? Continua sendo ferro do mesmo jeito. Só que, por exemplo, era um prego. Quando eu cortei em vários pedaços, ele não serve mais para pregar nada, mas continua sendo ferro. Isso é uma reação física. Deu para entender? Por exemplo, eu pego água natural, coloco no congelador, vira gelo. É a mesma coisa? Não, professor, era água e agora é gelo. Ok, tiro o gelo, deixo no ambiente, ele degela e volta a ser o quê? Água. Então eu pergunto, mudou a propriedade? É água ou não é? É, então isso aqui é químico ou físico? Diga aí. Físico, muito bem. Agora, se por acaso eu pegar, por exemplo, ácido clorídrico e colocar bicarbonato de sódio, eu vou ter a formação de um sal e eu vou ter a formação de água. Olha que não é mais ácido, né? Ácido e base. Deu o quê? Sal e água. Tá vendo? Mudou as propriedades. Aí você muito sabidamente diz, foi químico, professor. Não é? As evidências da reação diz um conjunto de fenômenos nos quais ocorre mudança nas substâncias que compõem o sistema inicial, resultando em novas substâncias que compõem o sistema final. Exemplo de reação, medicamentos efervescentes. Você pega um copo d'água e joga lá um Cebion, né? Então, quando tiver ocorrendo essa efervescência, se você colocar a mãozinha, você vai sentir batendo na sua mão uns vaporzinhos assim, bem interessante. Aí eu pergunto, se eu pegar aquilo ali e deixar voltar ao estado normal, eu vou ter o mesmo comprimido efervescente? Não. Por quê? Porque mudou a estrutura. Isso é uma reação. E aí, pessoal, eu tenho aqui dissolução do sal. Não é reação química. Por quê? Se eu pegar água e botar sal dentro,
Água salgada, beleza? Digo, oh meu Deus, eu estou precisando do meu sal. O que é que eu faço? Deixo esse copo no sol. A água evapora. O que é que vai sobrar dentro? O sal. Quando evapora, o sal sobe? O sal fica. Não é? Como é que a gente faz as salinas? Pega uma parte do mar, abre uns canais, a maré alta joga a água, a gente fecha aquilo ali e deixa o sol. Aí ocorre a evaporação, aquela montanha que sobra lá é montanha de sal. Não é legal isso? Pessoal, a gente tem que entender que esses estudos não são simplesmente para você fazer uma prova, mas para entender as várias perspectivas da vida, principalmente essa econômica. Essa econômica é produzir sal. Ora, quero saber qual a casa aí que não tem sal. Pode botar pouquinho na comida, porque tem alguém hipertenso, mas todo mundo usa sal, né? Vamos para frente. Olha! Nas transformações físicas, as substâncias continuam a ser as mesmas, apenas estão mais divididas ou mudaram o estado físico ou seu aspecto foi alterado, mas é a mesma substância. Nas transformações químicas, a formação de novas substâncias, isto é, substâncias com propriedades diferentes das iniciais. Sacou agora, né? O que é físico e o que é químico. Em uma reação química, há ruptura de ligações químicas no reagente e formação de novas ligações gerando os produtos. Em todas as reações químicas ocorre rearranjo de átomos, mas o número de átomos se conserva, lei da conservação das massas que nós vamos ver. Antes e depois da reação química, a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes. Se eu tenho 2 dedinhos aqui e aqui eu tenho 2 dedinhos, esses não são os mesmos dedos, concordam? Mas se eu somar a massa desses dois e a massa desses dois, tem que dar a mesma. Isso mesmo, tem que ser igual. Se eu tenho massa de reagente, eu tenho que ter a mesma massa de produto. Não esqueçam disso aqui. Vou te mostrar melhor. Olha, veja essa reação que ocorre na fotossíntese. 6CO2 mais 12H2O, dando C6H12O6 mais 6H2O mais 6O2. Está aqui. Se eu fizer o contrário, pegar C6H12O6 mais 6O2, eu vou ter o quê? 6CO2 mais 6H2O mais a energia. Esta energia aqui é essa energia aqui da luz. Agora, veja que coisa interessante. Nesta equação aqui de cima, essa equação de cima, eu tenho 6CO2 mais 12H2O. E eu coloco aqui a luz, a energia luminosa. E eu vou produzir o quê? C6H12O6. Isso é a glicose, é o açúcar, feito pelas plantinhas. Mais 6H2O mais 6O2 que vai para o ambiente. Vou dar uma olhada. Quantos carbonos eu tenho aqui? 6 carbono, 6C, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 6C. Equilibrou. Né? Lembra? Massa de reagente, massa de produto. Quantos oxigênio eu tenho aqui? 12. 12. Aqui eu tenho 6, está faltando 6. Não é? E aí eu vou pegar esse 6 de onde? Bora lá, eu vou tirar daqui. Aqui tem 12, ó. 6 vezes 2, 12. Então eu tirei 6. Aqui ficou com 6. Vê se tu entende. E o 6 daqui já saiu. Ok? Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 24. 12 vezes 2, 24. Aqui eu usei 12. Está faltando quanto? 12. 6 vezes 2, 12. Então, 24. E quanto oxigênio? 12. Ora, 12. Eu tenho 6 aqui e eu tinha tirado 6 daqui. Então, equilibrei a equação. É isso, pessoal. Se eu tiver reagentes de um lado, eu tenho que ter rearranjos de átomos, mais os mesmos elementos no produto. A não ser que ele evapore. Né? Vamos ver! Isso é muito bom. Evidência de reações químicas. Como é que eu sei que uma coisa está ocorrendo quimicamente?
Eu coloco, por exemplo, a massa com fermento e eu vejo que ela começa a inchar, estufamento. Olha aí, ó. É uma reação química. Começa a cheirar diferente. Uhul! Forma bolhas, o gás. Uhul! Aparecimento de um sólido. Sobe umas coisinhas assim, ou fica no fundo algumas coisas como se fosse uma areinha. Aí eu já sei que tem química ali no meio, boy. Liberação e absorção de energia. Ó, um prego enferrujado. Olha, ó, um ovo. Olha, as bolinhas. Olha, né? Aí alterando a velocidade das reações químicas. Quanto maior a concentração de reagentes, maior a reação química. Quanto maior a superfície de contato, maior a reação química. Quanto maior a temperatura, maior a reação química. Quanto à presença de catalisadores. O que é catalisar? É acelerar. Maior a velocidade de reação química. Ok? Quando nós observamos a variação da concentração, a reação entre esponja de aço e sulfato de cobre, CuSO4, né? Quanto maior é a concentração do reagente, mais rápida é a reação. Ó, reagente é o que vai gerar o produto. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar, aumentar essa concentração de esponja de aço. Esponja de aço, você chama de bombril, assolã. E esse sulfato de cobre. E aí eu vou ver que há uma ligação entre eles. Tá vendo? Isso aqui a gente faz muito em sala de aula e esse experimento está aqui no YouTube, ó, no endereço, ó. Copia aí, tá? Copia esse endereço aí e depois dá uma olhada. É um experimento bem interessante. A gente usa isso muito em sala de aula. Infelizmente, nós não estamos na nossa sala de aula. Mas vamos voltar. A superfície de contato e a temperatura. Ó. Aí aqui eu tenho alguns sistemas mostrando, ó, que eu pego prego e pego esponja de aço. 2 gramas de cada, ó. A solução de ácido clorídrico diluído é 20, 20 e 20. Então eu não estou modificando. A temperatura eu boto 20, 40 e 40. E aí o que é que eu observo? O número de bolhas que eu faço, eu vou ter 40 aqui embaixo. Significa que a esponja de aço, por ela ser mais separada, ela vai reagir muito mais fortemente, produzindo as bolhas do que o prego. O prego é, né? Não tem tanta superfície. É isso que ocorre. É lindo, né? Eu amo de paixão. Então diga, quanto maior o contato entre o reagente, mais rápida é a reação, certo? Então, se eu pegar alguém chegar aqui, professor, a gente vai se encontrar por aí, pessoal, tá? O mundo é muito grande e ele vai nos permitir esses encontros. Quem sabe na universidade, quem sabe no ensino médio aí, você está na escola onde eu dei aula, a gente vai se encontrar. E aí, a gente vai ao laboratório de ciências da natureza e eu vou pegar, dar para um grupo de alunos, por exemplo, um comprimido assim, quadrado, eu vou inventar um, e eu vou pegar esse comprimido e quebrar ele todinho. E aí eu vou dar uma parte para uma galera, uma parte para outra, e eu vou perguntar aquele que vai ter a reação ocorrendo primeiro. E depois eu quero que você justifique. Aí você coloca lá. Aí você pega os pedacinhos e joga lá. Pronto, terminou a reação. Por quê? Porque aqui tem a maior superfície de contato. Ó. O reagente vai ocorrer aqui, ó, todos os lados. Aqui não, olha, vai começar comendo pelas beiras, ó, né? Depois de um lado, depois do outro. E aí vai demorar mais, não é? Isso é interessante, gente. Isso é interessante botar na prática. Aqui eu tenho o efeito do catalisador. Eu estou dizendo isso porque cai nas provas de química. Catalisar é acelerar. Substâncias que tornam a reação química mais rápida. Não são reagentes nem produtos. Certinho? Eu tenho aqui do lado de cá, Quevedo. Eu tenho do outro lado lá a esposa dele. E eles estão brigados. Aí eu chego aqui, junto os dois. Vamos conversar. Aí junto os dois. Foi o que eu fiz, catalisei, acelerei a reação. Depois que eu juntar os dois, que viraram um casal, não precisam mais de mim. Eu vou embora. Entendam assim. O catalisador, ele vai lá, acelera a reação e sai. Ele nem é reagente, nem é produto. Então a massa dele não vai interferir. Deu para entender? Não sou reagente, nem sou produto. Sou catalisador. Acelera a reação.
Em termos gráficos, significa que no decorrer da reação química, a concentração de reagentes diminui ao mesmo tempo que os produtos aumentam. Então não tenha medo de gráfico, não. Quem tem medo de gráfico? Ninguém, professor. Quem tem medo de gráfico? Ninguém. Ó, pessoal, isso aqui é a quantidade, isso aqui é o tempo. O tempo cresce para cá, a quantidade cresce assim. Então eu tenho um reagente, ó. Quanto mais o reagente diminui, mais o produto sobressai. Deu para entender? É muito fácil, né? Quanto um desce, o outro sobe. É assim. Fácil demais, gente. É porque quando vocês olham no livro, talvez fique, ai, professor, não estou conseguindo entender. E não lê. Mas é fácil de ler gráfico. É fácil. Dá uma olhada, lê o texto que tem embaixo. Geralmente tem os textos explicativos. E aí o que acontece com a massa de um sistema depois de ocorrer uma reação? Ó, carbono e O2, ó. Tá vendo, ó? Carbono e O2. Aqui o carbono no meio, ó. O O2 é esse mais escurinho. Esse aqui é o carbono, pai, ó, o C, ó, aqui é um oxigênio, aqui é outro oxigênio. Por isso que é O2, tá vendo, ó? 2 oxigênios. Aí aqui ficou o quê? O carbono, um oxigênio, que é o famoso CO2. Ou seja, a massa dos reagentes foi igual à massa do produto, né? E aí você tem, no caso da combustão, que é a reação entre o material combustível e o oxigênio liberando energia. Então eu tenho o combustível e o oxigênio vai ser o comburente. O que é que eu faço? Por exemplo, vocês já ouviram falar como é que se apaga incêndio em poço de petróleo? Vocês vão ficar agora, meu Deus, ainda bem que eu estou assistindo essa aula. É fácil, agora tem que ter muita técnica. Eu pego dinamite e jogo, pum, dentro do poço de petróleo. Explode, pum, rouba todo o oxigênio. Aí o incêndio para. Não é legal? Porque sem oxigênio não tem fogo. Por isso aqueles prédios que tem porta, corta fogo. Por isso que quando tem um incêndio que a pessoa abre a porta, o fogo entra com a moléstia dos cachorros. E aí, pessoal, existem processos que liberam energia para o ambiente e processos que entra energia. Quando eu como, entra energia. Mas quando eu corro, eu jogo energia fora. Esses que eu jogo fora é exotérmico e quando se ganha energia, endotérmico. E aqui eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui, ó, absorvem calor, que é endotérmica, liberam calor. Então, quando eu coloco uma chaleira no fogo, absorve calor. Mas quando eu deixo ela lá de fora, que ela esfria, ela libera calor. Esse slide é só para isso. E aí, pessoal, fechando, a lei de Lavoisier, a lei da conservação de massa. Porque ao invés de eles pedirem o que é que ocorre com reagente e produto, ele vai perguntar de que é a lei que as massas são conservadas, você fala lei de Lavoisier. E lembre, na natureza, nada se perde, nada se cria, apenas a matéria se transforma. Ok? Galera, é isso, galera. Reações químicas, primeira parte, linda, né? Depois eu vou fazer umas reações de dupla troca, de substituição, de simples troca, para a gente sair desse ano, pelo menos descansando um pouco, com muito bom conteúdo na cabeça. Um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Aula não, até o nosso próximo encontro. Que Deus permita. Um cheiro para vocês. Fica com Deus.